Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sede Sapientiae, Ora pro nobis. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós invocamos a sede da sabedoria. O Dr. Plínio, quando publicou Revolução e Contra-Revolução, no número 100 da revista Catolicismo, que ainda existe, é esse exemplar aqui, ele colocou como capa da revista Catolicismo, ele colocou a sede da sabedoria, sede sapientiae. E entre nós, assim, em particular, ele disse que o pecado de revolução, na verdade, é um pecado contra a sabedoria. Sabedoria de quem? A sabedoria divina, que Deus é sabedoria. Nossa Senhora, enquanto mãe de Deus, ela portou em si toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Então ela é chamada sede sapientiae, a sede da sabedoria, ou seja, o trono da sabedoria, tá bem? Então, daí a invocação sede da sabedoria. Agora, nós vamos tratar de um aspecto de revolução e contra-revolução, dentro desse curso de Revolução e Contra-Revolução que está sendo dado aqui. Então, vai ser o aspecto, como nós devemos assimilar a doutrina e o espírito que o livro Revolução e Contra-Revolução mostra, aponta e nos indica como caminho para nossa santificação aqui na Terra. Então, vamos lá. Esse são apenas para ilustrar, mas o que eu tinha mais em vista, eu tinha mais a apontar, era exatamente Nossa Senhora sede da sabedoria, tá bem? Na tradição católica romana, sede da sabedoria é o trono da sabedoria, não? É sede sapiência. É um dos muitos títulos devocionais da Nossa Senhora, inclusive está na ladainha lauretana, mas talvez um dos mais bonitos títulos delas, sede da sabedoria. Vamos, o outro slide. Aí está em inglês, thoughts, que deu Pedro, que tem dificuldade de falar esse TH aí. Thoughts of Plínio Corrêa de Oliveira. Eu não encontrei em português, ficou assim, o ideal seria escrever Pensamentos de Plínio Corrêa de Oliveira. É uma foto dele apenas para ilustrar, e os senhores verem a personalidade dele, enfim, tanto quanto a alma dele se reflete nessa foto. Outro. O livro Revolução e Contra-Revolução, eu simplifiquei só com RCR, como nós usamos, para não ficar repetindo o tempo todo a palavra que é maior, para ganhar tempo, inclusive. A RCR nos explica o fundo dos acontecimentos de nosso tempo. Isso aí você já deve ter se dado conta. Ela explica esse fundo. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Enfim, por que está acontecendo isso com a família, com a propriedade, com as boas tradições, com a Santa Igreja? Então, ela vai nos dar a explicação dos acontecimentos de nossos dias, certo? E ela aponta para o fato dominante, em função do qual nenhum outro é importante. Então, há muitas maneiras de fazer reação a essa enxurrada de revolução que vem, mas tem um ponto mais importante do que os outros, digamos assim. Ela seria um denominador comum de todas as outras reações que não se fundamentam inteiramente naquilo que o Dr. Plínio aponta do livro Revolução e Contra-Revolução. Portanto, ela explica o ponto para o qual todos os fatos concorrem.
certo? Todos os fatos que ocorrem, de modo positivo ou negativo. Aí depois aí nós temos que ver. Mas mostra o foco central, ponto central, tá bom? Então daí a importância de nós entendermos e assimilarmos não só a letra, mas sobretudo o espírito do livro Revolução e Contra-Revolução, tá bom? Alguma dúvida? Para frente. Há uma seita herética, gnóstica, que trabalha para impor ao espírito humano e à vida humana a conformação contrária às leis que Deus pôs no universo. Ele, a sede da sabedoria, ele o fez da maneira mais perfeita possível. E para que essa perfeição persistisse ao longo dos séculos e dos séculos, era necessário que ele criasse umas tantas leis para isso ser obedecido. A natureza obedece às leis dela. Quem não obedece, infelizmente, e os homens sábios, aqueles que deveriam ser sábios, o homem sábio, ele foi vítima, ele vivia, digamos, na Idade Média, onde o período histórico no qual houve mais sabedoria por parte do homem, porque ele vivia segundo as leis de Deus. Agora, a partir daí, quando o demônio se deu conta de que a Terra ia ser habitada por homens que seguiam as leis de Deus e, portanto, o campo para ele ficaria muito desértico, muito inculto, muito improdutivo, aí ele arquitetou, com a concorrência de agentes dos homens, uma seita. Por que ela é gnóstica? Ela, no fundo, ela é religiosa também. Assim como Deus criou o mundo para obedecer leis divinas, assim a seita herética ela é gnóstica porque ela trabalha também para moldar o espírito do homem naquilo que tem mais de profundidade. Esse nome gnose é conhecimento em grego. Pois é, Então, quem tem o pleno conhecimento e a plena sabedoria é Deus. Agora, o demônio finge que tem esse conhecimento também, pregando o contrário, certo? Tá. Então, espera só um instantinho. Então, que trabalha para impor ao espírito humano e à vida humana, não só a alma, mas ao corpo também, a conformação contrária às leis que Deus pôs no universo. Exatamente descreve o mundo no qual vivemos, tá bom? Qual deve ser a atitude das pessoas que querem estudar e assimilar o conteúdo de Revolução e Contra-Revolução? Isso aí não é meu, é o próprio Dr. Plínio que deu uma reunião, ou respondendo a uma pergunta de algum membro da TFP, que deu esse roteiro aí de como assimilar e estudar, como estudar e assimilar o conteúdo da Revolução e Contra-Revolução. Porque uma coisa é a gente ler o livro, entendê-lo, ouvir aqui N reuniões a respeito do assunto e depois viver como se ela não existisse, como se ela não tivesse apontado nada para nós. Não é verdade. Ela tem que ter uma relação com a nossa vida. Ela deve ser o eixo de nossas preocupações, de nossas cogitações, de nossas vidas. Bom, não basta rezar, não basta ter fé em Deus, não basta praticar as virtudes, não basta frequentar os sacramentos. Tá bom, isso aí em francês se diz, il va sans dire, vai sem precisar de dizer, é o pressuposto, isso é necessário, é obrigatório, mas ele vai dar meios humanos, que tem muita proporção conosco. Nós colocando em primeiro lugar o lado sobrenatural, tendo devoção a Nossa Senhora e conseguimos graças nesse sentido, nós temos que aplicar a nossa inteligência e vontade, aquilo que nos distingue o homem, né? Isso aí existe apenas no plano natural, não é sobrenatural.
na minha inteligência, a vontade do homem é inteligente, não contraria, nós não podemos contrariar a fé com a nossa razão, isso não. Mas a fé não contraria a razão e a razão não contraria a fé. São Tomás de Aquino explica isso muito bem na Suma. E quem quiser pode estudar nele. E o Celso tem um tratado sobre isso aí, que é dele. Aí não está aqui lá. É, muito bom. Então nós vamos ver, quer dizer, o pressuposto é esse aqui, tá bom? Sobrenatural. Porque não vamos encerrar a argumentação. Não, basta ter devoção a Nossa Senhora que não resolve tudo. É preciso a pessoa agir em consequência dessa fé, dessa sabedoria. Então, nós vamos estudar apenas do plano natural, mas com esse pressuposto aqui, usando de nossa inteligência e de nossa vontade. Como? Outro. O livro Revolução e Contra-Revolução é, a seu modo, um tratado de amor a Deus e à Santa Igreja. Porque se eu quero conhecer a razão última das coisas e saber o que aflige, o que assola a sociedade moderna, que nós a conhecemos na nossa vivência, nós estamos procurando uma maneira de entender os planos de Deus, com aquela reunião dos céus, os planos de Deus da história, desde a criação até o fim do mundo. Então, o livro Revolução e Contra-Revolução procurou ser um tratado de amor a Deus, porque dessa forma, aprendendo essa doutrina, assimilando essa doutrina e correspondendo a essa doutrina, nós fazemos um ato de amor a Deus, porque nós passamos a ser da igreja militante com bastante conhecimento de causa. Não é para todos essa vocação. Eu acho que é uma vocação que é para algumas pessoas em particular, mas na medida em que essas pessoas correspondem, elas acabam influenciando de uma maneira ou outra as pessoas que nos rodeiam. Que pode ser um simples carvoeiro que ele vai entender algo a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, daquilo que, enfim, nós queremos. Uma vez falando com um pintor, na minha terra, lá Ponte Nova, ele me disse, eu disse para ele, fulano, depois que eu conversei com ele uns 2, 3 minutos, agora, para mim, você já é conhecido, porque tudo que você disser eu já sei o que você está querendo dizer. Pode usar a linguagem que você quiser. E ele olhou para mim e falou, eu também sou capaz de dizer quem você é. Eu não duvido que ele tenha pego não, viu? Não duvido não, porque era um tipo ruim. Ligado à comunidade de base, à igreja progressista, o seu jeito. Então, nós conseguimos ver muita coisa refletida numa foto ou numa determinada pessoa. Soubermos analisar, vemos muita coisa. Assim como nós procuramos, através desses conhecimentos, amar a Deus. Conhecer, amar e servir. O serviço é consequência do conhecer e amar. O conhecer pela razão, pela inteligência, o amar pela vontade e o serviço é consequência desse conhecimento e desse amor. Então, o amor de Deus é um dom sobrenatural que conseguimos com as graças do Espírito Santo, mediante a oração e a frequência aos sacramentos, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para a igreja em vida e que permanecerá por todos os séculos. Pelo menos numa representatividade suficiente para dizer que ela não morreu. Porque se nós hoje em dia formos olhar o estado da Santa Igreja, o estado em que os sacramentos são ministrados,
é quase de dizer, olha, está nos estertores da vida, está morrendo, mas não morrerão. Para frente. Aqui, como a conferência recebeu o nome de heresia branca, né? Alguém pôs aí, não era bem o tema, eu queria tratar esse tema, mas separado. Mas eu resolvi colocar aí para satisfazer a curiosidade daqueles que não sabem o que é heresia branca. Quem sabe aqui? Quem não sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Tá bom. Então vamos lá. Aqui está São João Batista. Aqui está Herodes. Herodes? E aqui está, deve ser a Herodíades, que é a mulher dele. E ele, o que fez? Ele se juntou com a cunhada dele, e São João Batista, que foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, disse para ele, Herodes, ele era o rei. Isso não é lícito. Isso não é lícito. Você não pode fazer isso. É um pecado de todo tamanho. Ou seja, ele é um homem viril, como vocês veem aqui, está representado, vestido de pele. Ele quem batizou nosso Senhor Jesus Cristo das águas do Jordão. Primo de nosso Senhor, filho de Santa Isabel, né? Filho de um milagre. Então não podia ser diferente desse homem másculo, viril, que está enfrentando Herodes com as forças da fé, da vocação dele, de um contra-revolucionário, se pudéssemos assim dizer, se existisse revolução na época. Porque esse aqui estava cometendo um ato de adultério feroz contra as leis divinas. Então aí está representado São João Batista, hein? Esse aqui. Agora vamos ver outro slide. Aqui é São João Batista também, representado nessas bandeiras da festa de Nossa Senhora do Rosário. Agora, volta um pouco o outro. Vamos comparar um pouco São João Batista, volta esse, com esse menino aqui que é São João Batista. Isso é uma visão deturpada de quem foi São João Batista, porque se eu conhecesse São João Batista só por essa foto, se os senhores conhecessem São João Batista só por essa foto aqui, por essa representação, isso não é sério. Um santo, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, enfrentando o rei Herodes, dizendo para ele as verdades, perdeu a cabeça, ele sabia que ia perder, mas foi lá e enfrentou, representado como um menininho de cabelos queixados, assim, parecendo um anjinho barroco desse. Não tem propósito. Isso aqui se chama deformação da espiritualidade católica, tá bom? Para ter uma tintura do que... Agora, eu posso dizer, mas é uma heresia formal representá-lo assim? Não, mas é uma heresia branca. Por quê? Não chega a ser uma ruptura com a doutrina da igreja, mas representa um lado errado, um lado falso, um lado que vai levar as pessoas a... não, isso não é sério, deixa. Tá bom? Eu vou ilustrar com mais um ou dois slides. São Domingos Sávio. São Domingos Sávio morreu aos 14 anos, por aí. Um ótimo aluno de São João Bosco. Vivia em Turim. E era do oratório festivo. Era menino, assim, quase menino de rua. Agora, ninguém vai ver um menino de rua com essa cara, por mais que fosse católico. Agora... se ele tivesse esse jeitinho aqui, ele ia ser objeto de bullying. Na rua? Hã? Na rua ia ser objeto de bullying. De bullying. Os colegas iam dar chute nele, pintar e bordar, porque olha lá as mãozinhas dele, mole. Ele vira a cabeça um pouquinho, só falta virar o olho assim para ficar. De pão de queijo mal assada. E depois, o Dr. Vini teve uma certa dificuldade, não com essa representação, mas com uma um pouquinho melhor do que essa. Ele falou, não pode ser, esse menino não é santo, um santo desse jeito não é santo. Ele falou, mas eu não entendo, a igreja canonizou, então é santo. E um dia, lendo um livro, eles disseram, olha, como São Domingos Sávio não tinha uma foto,
dele, assim, boa para representá-lo, eles tomaram a foto de um menino que tinha uma tal ou qual aparência com ele. Então seria esse menino. Então ele fez uma posezinha lá e saiu isso aí. Agora, quem divulga isso, divulga uma falsa espiritualidade, tá certo? Isso é apenas um aspecto, mas depois vocês ampliam isso aí para o horizonte que vocês quiserem, tá claro? Não é por falta de foto, porque Santa Teresinha tem excelentes Isso. fotos. Tem fotos, né? Põe ela toda de batonzinho, toda, né? Pastores de Fátima também, olhando a fotografia deles, é completamente. Olha aqui, olha para a fisionomia dessa menina de 7 anos. Olha ali, ó. Deixa ela olhar bem para você, você olha bem para ela. Ela te fustiga com o olhar. O próprio menino também, o Francisco, 8 anos. Qual menino que tem essa fisionomia hoje? Para frente. Então, o que é a heresia branca? Deformação da espiritualidade católica. Então, a igreja vista do lado errado do binóculo. O binóculo é para quê? Você põe no olho para aproximar a imagem, para que você possa vê-la da melhor maneira possível. Esse não, pega o binóculo errado, ou do lado errado, do lado... E você vai ver os objetos todos pequenininhos, todos defeituosos. Isso é uma metáfora que o Dr. Plínio deu. Se olha do lado errado, fica tudo pequenininho, enquanto do lado certo é cheio de grandeza. Pega a fisionomia de um santo, nós vimos há pouco aí, uma representação razoável de São João Batista. As fotos, a verdadeira fisionomia dos santos, para frente. O que faz a heresia branca? Ela silencia o caráter militante da igreja, militante, nós somos da igreja militante, e da espiritualidade católica. Rejeita a luta. Para falar em luta com a heresia branca, para que lutar? A vigilância, temos que ser vigilantes. Condena os anátemas, são as condenações, as excomunhões. Falar isso com ele arrepia todo. Todos são bons. Para a heresia branca, todo mundo é bom. Não existe mal no mundo. Ele não entende bem as coisas, é uma questão da visão dele, nada disso. Os agentes da revolução são péssimos, são filhos do demônio. Assim como nós somos filhos de Deus, eles são filhos do demônio. Basta sorrir para atrair as almas. Não basta. O homem não vai se converter por um sorriso. Para quê? Leva a vida pecaminosa que ele quiser, mas por um sorriso, pode ser o mais atraente do mundo que não vai convencê-lo. Assim como o Dr. Plínio disse da RCR, que tem a revolução apresenta dois aspectos, o aspecto igualitário e o aspecto liberal. Não? Esse aqui é o aspecto liberal, não é o aspecto igualitário que depois, numa reunião mais profunda, nós poderíamos tratar. Mas acho que tem um slide sobre isso. Tá aí. A heresia branca mantém a ortodoxia teológica. Nós falamos isso. Por isso não é heresia negra. Eu não estou condenando verdade e doutrina nenhuma da Igreja Católica. Mas ela aceita a revolução nas tendências, porque ela não quer lutar, ela não quer apontar o erro, ela é contrária a toda condenação, contrária à excomunhão, contrária a isso, contrária aquilo. Então, das tendências, pode deixar. É o que está acontecendo, infelizmente. Mas aceita. Então, portanto, além de ser liberal, ela é igualitária. E, só um instantinho, essas imagens, heresias brancas, elas foram fruto, sobretudo, de uma escola artística do século XIX, em Paris, chamada Sulpiciana. Porque existe uma igreja na França chamada Saint-Sulpice, de São Sulpício. Agora, em toda essa igreja foram montadas, assim como se montam em santuários, várias barraquinhas.
com objetos religiosos, etc. Então, começou a se encontrar artesãos que faziam imagens para serem vendidas aí, como acontece até hoje, né, Soranta? Em Aparecida e outros lugares. Nós procuramos as melhores para divulgarmos, para representar bem aquilo que nós queremos, né? A imagem de Nossa Senhora de Fátima é bonita, né? É uma imagem digna, composta. A própria Nossa Senhora Aparecida ali não é, digamos, ela não é bonita em si. Ela é muito tosca, muito rude, mas é uma imagem bonita, composta e tudo. Está bem colocada, uma moldura, aqueles 2 canhões ali ao lado dela. Então isso tudo se explica. Vocês veem que nas nossas sedes a gente procura apresentar a coisa com um pouco mais de acordo com aquilo que nós pensamos e que nós assimilamos do Dr. Plínio. Isso é raro, hein? É difícil de encontrar isso no mundo. A gente que tem esse tipo de visão aqui completa. Para frente. Paulo, Sim, diga. Vou dar um exemplo aqui. Nós podíamos tirar uma foto dessa daqui, Nossa Senhora Aparecida, exatamente com os 2 canais, com os 2 canhões. Poderíamos tirar outra foto com 2 jarras de flores no lugar dos canhões. Poderíamos colocar 2 anjinhos assim. Aí já começa, os E inocentezinhos. fazemos um teste, porque o público católico hoje, qual delas ela teria mais procura, sabe? Porque Claro. eu vejo aí, desse pessoal que vem rezar o texto conosco aqui, um deles fala assim, não, ele foi colocar uma bandeira ali e alguém disse... Vamos não, tirar o São Miguel. tira os canhões. Não, tirar o canhão de jeito nenhum, é preciso do canhão ficar aí protegendo Nossa Senhora e tal. Afinal, Nossa Senhora é terrível como o exército em ordem de batalha. Então, Ele isso, disse, né? psicologicamente, é um exercício, a gente vê o grau dessa heresia branca, dessa deformação, não é? Que foi entrando nas almas e nas nossas também. Certo. É isso mesmo. Vamos fazer. Podemos fazendo na medida em que formos dando os primeiros passos, né? Então, já vimos isso aí. Ah, não, esse aí já é outro, né? Então, o livro Revolução e Contra-Revolução acaba sendo, portanto, um tratado de sabedoria, um tratado de sabedoria. Não coloquei idade de propósito. A máquina infernal da Revolução, que é aquela máquina gnóstica, demoníaca, tenta acabar com a sabedoria na Terra. Se Nossa Senhora é a sede da sabedoria, Nosso Senhor Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, a heresia branca é a ferramenta ideal para acabar com a sabedoria. Na linha das tendências, hein? Não é nem das ideias. A pessoa olha, acha que não fez mal nenhum para ela, mas fez. Aquilo ali contaminou a alma dela. Para bem ou para mal, às vezes. A pessoa pode até, a partir dali, ter uma visão boa e negar aquilo, contestar. E pode ser ruim na medida em que ele ou fica indiferente ou adere, acho que esse mesmo modelo de vida. Não, está errado. Não basta para conhecer o universo ter opiniões fragmentárias sobre os objetos, sobre o mundo criado. Eu conheço muito bem da Lua. Eu conheço muito bem o oceano. Fiz até um curso universitário sobre oceanografia. Pós-graduação na Inglaterra, não sei onde. É preciso ter um pensamento de conjunto a respeito do mundo, né, do universo. O Dr. Plínio dizia, olha, quando ele se tornou um adolescente, ou mais maduro um pouquinho, ele pensou, olha, uma existência, por mais longa que seja, de 50, 60, 80, ainda que viva 100 anos, aqui na Terra, não dá tempo do senhor conhecer todo o universo. Não, senhor, nem a sombra quase do universo. Mas então ele disse, eu não posso ficar estudando tudo que aparece porque eu não dou conta. O que eu vou fazer? Vocês imaginem uma cordilheira. Cordilheira dos Andes, por exemplo.
alta, e vai longe, assim, a gente vê, sai lá da Patagônia, vai, não sei, lá e acho que ainda cruza lá o América Central e ainda vai para os Estados Unidos, aí no resto dela, né? Então é o seguinte, o jeito, eu andar lá em cima, porque dali eu vou ver, né, vou ter um horizonte assim, enorme, todo o horizonte, o máximo que a gente pode viver pisando na Terra, não é uma visão aérea, mas pisando. E eu vou andar nos mais altos cumes para que eu possa ver tudo, todo o horizonte, para ver tudo que tem abaixo aqui de mim até o fim do horizonte e lá também. Eu vou procurar saber os pontos capitais para, a partir daqueles, eu deduzir outros, quando precisar. Então eu saio da águia, vou parar lá da minhoca, debaixo da terra. Mas ele é capaz de fazer essa análise, a partir de observar as águias. Digamos assim, é um exemplo. É preciso ter um pensamento de conjunto do universo. Agora, para se ter esse conjunto de universo, como se diz, não dá para estudar cada peça do universo. Cada objeto, cada ser, ou cada criado por Deus. Então, o jeito que ele encontrou para si mesmo foi andar pelos altos cumbres. E andando por essas altas cumbres, como se diz em castelhano, os mais altos montes, ele escreveu o livro Revolução e Contra-Revolução, um tratado de sabedoria, ou seja, um tratado de amor a Deus, para nós assimilarmos e praticarmos e continuar esse trabalho até o fim do mundo, se Deus quiser. Para frente. Para se compreender esta sala, por exemplo, não? Ele dava lá, não sei em que sala ele estava, digamos que estivesse numa sala de uma das sedes da sede principal em São Paulo. Para se compreender esta sala, não basta formar apenas a opinião a respeito de cada elemento que a constitui. Então, fazer uma ideia desse sofá, ou dessa imagem, ou dessa alabarda, ou do quadro que está aqui, enfim, daquele móvel. Então, isso o senhor deve analisar também, tá certo? Deve ser analisado. Mas depois, o senhor tem que formar primeiro uma ideia de conjunto. Ou senão, o senhor olha para todos os objetos, depois pode se deter de frente a cada um, analisá-lo, depois olhar para os lustres, depois concluir. Olha, ter uma ideia de conjunto da sala. A sala não é apenas um móvel, a sala não é só paredes, a sala não é só teto, a sala não é só piso, não é só tapete, certo? É o conjunto. Nós precisamos de entender a sala enquanto conjunto. Assim nós vamos entender o universo enquanto um conjunto. Essa falta de compreender o todo, era isso que o Dr. Plínio falava, que era o defeito da geração mais nova? É. Eles conhecem muitas coisas fragmentárias, né? E sobretudo com a internet, com o celular, e fica o dia inteiro olhando para aquele... Você vê até o horizonte, em vez de andar nas altas curvas para ver longe, a visão dele fica reduzida... Detalhes, né? A visão dele fica reduzida a esse mundo aqui, ó. Não sei quantos centímetros dele. Eu só fico olhando aqui. E como é que ele vai entender o mundo? Como é que vai entender o universo? Está claro? Depois, o senhor me fala dos especialistas, né? Tem É. gente que é especialista em tal coisa, mas não entende mais nada. Um médico, por exemplo, que só entendesse, só falasse de medicina. Por fim, ficava todo mundo enfarado dele, né? Então, além da medicina, que é um fragmento do universo, ele tem que conhecer outras coisas. Senão ele chega numa roda social, os outros querem falar sobre isso. Eu só entendo de medicina. Então, pode ficar calado o tempo inteiro ou falar o tempo todo uma coisa que ninguém quase na roda abarca, não? Então, o conhecimento universal é muito superior. Por isso que a filosofia, a teologia, a moral, perdão, diga. Até, você falou agora filosofia e teologia, esse livro aqui do Padre Sertilanges, ele comenta que todo outro conhecimento tem que ser ordenado em última instância à filosofia e ainda mais à teologia. Teologia. Não é... Perfeitamente, é isso mesmo. Exatamente. Isso aí tem ideia do que é o pensamento, do que ver as coisas pelo lado mais alto. Tá perfeito. Então,
Nós temos que fazer a opinião do... A sala não é constituída apenas pelas paredes, já falei, mas é o conjunto de toda a decoração, de todo o seu ambiente. Ah, tem uma sala lá muito bonita. Aí sim, por que a sala é bonita? Olha, é a harmonia que existe nos objetos, né, de decoração, os necessários, como poltronas, dentro daquela sala, dentro daquele ambiente. Para frente. Quem compreender o conjunto sala e for capaz de fazer um juízo a respeito, este entendeu o que é sala. Agora, o que saiu só com... tinha um São Miguel lá muito bonito, ele vai sair só com esse mundinho aqui, ó. Só que a telinha do computador conseguiu reter aqui, ele vai fazer uma ideia. Ele não saiu com a ideia do que é a sala, ele se deteve apenas nisso. A razão mostra a sala com paredes de tal cor, a dimensão, cortinas, cadeiras, mesas, piso, teto, enfim, um monte de coisa, tapetes, o que for. Então eu tenho que... Pode ser que eu não veja isso de um golpe de vista só. Eu vou me deter, né? Ou me recolho na hora que a sala estiver vazia, eu sento aqui e vou fazer análise, vou fazendo relações, correlações, até formar uma ideia do que é essa sala, tá bom? Para frente. Isso se dá e se deu com a criação do universo. Uma imensa sala feita por Deus para que dentro dela viva o gênero humano. Aí é uma pálida ideia, o que coube na máquina fotográfica do universo, eles procuraram retratar aqui. Então, é uma imensa sala, você veja todos esses astros que estão aí no céu, digamos que seja a Via Láctea. Isso aí, só o sistema solar, para dar uma volta na Via Láctea, demora 26 mil anos. Quer dizer, é um negócio assim, só a Via Láctea. É um negócio, eu fiquei sabendo ontem disso. Inimaginável. O homem chega um ponto e fala, não, daqui para frente eu não entendo. Quando começa a colocar bilhões, trilhões, fala, sabe de uma coisa? O índio sabia contar até 3, parece. 1, 2, depois de 3 era muito, certo? Então nós sabemos contar até 1000 por aí, a gente faz as contas, depois isso aí, 0 para cá, 0 para lá, tudo vira 0 à esquerda, não vale nada. Algo mais próximo de nós, a vida do homem na Terra. Então, agora vamos voltar para o concreto, certo? Deixamos o universo e vamos voltar para as coisas próximas a nós, no objeto mais premente, mais materializado assim da nossa reunião, do nosso aprendizado. A vida do homem na Terra, as regras de se viver, as condições nas quais somos obrigados a viver ou procuramos viver, a nossa origem, o nosso fim. Quer dizer, são uns pontos elementares para quem deve considerar a nossa vida enquanto passageira, enquanto aqui um vale de lágrimas, um desterro. Mas é isso aí. Outro. As coisas são compreensíveis a partir de quê? Essa compreensão é necessária para o homem entender a ele mesmo, entender-se a si próprio, se quiser compreender alguma coisa. Ele, digamos assim, eu que estou procurando entender, se eu não sei quem eu sou, é muito difícil eu ter uma ideia, fazer uma ideia daquilo que eu vejo, daquilo que os outros são. Então, conhecer-se a si mesmo e depois ter uma noção de conjunto de todos os aspectos do homem vivendo na Terra. Compreendendo esses aspectos, faz o homem ver as coisas enquanto uma sociedade de almas, porque aqui seria no campo individual, aqui no campo, digamos assim, da humanidade enquanto tal. Os homens foram criados para conhecer, amar e servir a Deus. Nós temos que ter alguns conhecimentos. Na medida em que nós conhecemos, nós vamos amar mais, vamos lutar mais por aqueles valores, não só para defender, mas também para atacar, e depois fazer uma ideia do conjunto. Aí nós estamos pensando mais largamente, de uma maneira mais
universal. Outro. O Dr. Plínio disse, mas eu sou geração nova, eu tenho minhas dificuldades, não é tão fácil assim. Afinal de contas, o senhor não aprendeu o dicionário todo, como é que eu vou aprender isso? É muito complicado, é muita coisa, eu não abarco isso. O Dr. Plínio deu o exemplo dessa mulher aqui, alguns conhecem, Helen Keller. Olha, ela viveu no século XIX e uma boa parte do século XX. Em 1968, eu já tinha 23 anos quando ela morreu. Essa mulher, ela teve uma doença muito grave, muito novinha. Ela perdeu praticamente todos os sentidos, exceto o tato. E ela se tornou, ao longo da vida, autora de livros, conferencista. Agora, todo o processo dela de ter todas essas deficiências, para quase vegetar durante a vida, como é que ela pôde, através de força de inteligência que ela tinha e de vontade, ser o que ela foi. Ainda que tenha sido péssima pessoa, porque se ela vivesse hoje, ela seria do PSOL. Ela já era socialista, pertencia ao Partido Socialista, era feminista antes do movimento feminista. Mas, de qualquer maneira, a partir de acho que 12 anos que ela tomou uma professora, e essa professora, você leu um livro dela, né? Você me falou. Lá nos Estados Unidos tem um livro que é fictício, né? Que a deficiência dela não é retratada como ela realmente era. Que chama The Miracle Worker. Fala da professora dela que conseguiu fazer ela voltar a partir de uma água, punha água na mão dela, isso aqui é água, ela enfiava a mão dentro do recipiente, aqui é uma caneca. Então, ela punha assim para ela segurar, agora pegava a água, jogava dentro. Não sei, acho que ela não ouviu o barulho, mas enfim. Ela era cega, muda e surda. Mas é. Ela só tinha o tato. Só tinha o tato. Ele acha que não é bem assim, mas enfim, o que eu aprendi foi isso. Ela só dispunha do tato. E a partir do tato, ela conseguiu fazer tudo. Ela fez ou não fez um esforço enorme? Mas ela não fez. É para ressaltar esse lado, não as qualidades ou as virtudes dela que ela não tinha. Para frente. Então, o Dr. Plínio imaginava a alegria dessa mulher, aos 12 anos, que nunca tinha visto nada, nunca tinha ouvido nada, não tinha ideia. Ela não tinha comunicação com o mundo externo não tinha comunicação com ela. Ela vegetava praticamente. A primeira vez que tomou contato com alguém de fora, ela sentiu que havia um mundo em torno dela, um universo em torno dela. A alegria que ela sentiu, é claro, quem era um vegetal passou a ter vida animal já é alguma coisa. E quem é animal e tem uma vida, começa a raciocinar, ele fala, opa, a coisa mudou de padrão, né? É outra coisa. Por meio de uma coisa e de outra, ela compôs a noção de conjunto do mundo, do qual ela estava quase segregada. Ela tinha noção da existência dela, certamente tinha. Mas ela estava segregada porque ela não podia se comunicar nem ser comunicada. Tá bom? Para frente. Essa mulher chegou a fazer uma conferência do Teatro Municipal de São Paulo. Ela conhecia muitos países, acho que mais de 35 países daquela época, que não era tão fácil viajar, não? Depois mais velha assim. Onde foi guiada até o bordo do palco, que era cega, e fez uma exposição completa, com começo, meio, fim. Quer dizer, ela possuía uma noção de conjunto de como as coisas são. Você não era capaz de escrever um livro nem de fazer uma conferência. Imaginemos sua professora, se ela tivesse conseguido dar a ela a noção de formiga. O que é uma formiga? Então ela fez uma ideia do que é formiga. Tá bom, a formiga é isso. Formiga é isso. Depois deu a noção para ela de água. A água, lava a mão, água. Depois a noção de carinho, de afeto, não sei como lá a professora transmitiu para ela. Ela ficou com 3 conceitos. Fragmentários, evidentemente, 3 é muito pouco. Ela ficou com a ideia de formiga, água e afeto, carinho.
Digamos que ela tivesse ficado com essas 3 noções na cabeça, mas já raciocinando. Falei, o que eu vou fazer com isso? Uma formiga, água e afeto. Bom, ao cabo de um certo tempo ela ficaria louca, porque não vê relação de nada com nada aí, não? Mas ela poderia até se enlouquecer. Então ela tinha que ampliar os horizontes para frente. Ela não podia ficar só com essa visão fragmentária. Ela tinha a tendência da professora, e ela, quando se deu conta, é de eu ampliar o mais possível meu horizonte para que eu possa abarcá-la. Por quê? O que ela faria com essas 3 noções? Já disse, muita gente passa pela vida tendo noções de águas, formigas e carinhos, mas sem noção de toda a noção de conjunto de todas as coisas. Evitar visões fragmentárias. Como nós vamos fazer isso para frente? Não compreendem o eixo de noções dos quais as pessoas não compreendem o eixo de noções dos quais a vida se estrutura. Então ela fica privada, é como que o Dr. Briggs até compara, pega uma girafa pegando fogo, né? Com crises, problemas, estertores. É hoje, o que é o homem hoje, infelizmente, foi reduzido a uma girafa pegando fogo. Ele tem problemas de toda ordem, ele tem estertores, ele tem, como é que chama isso, ansiedade, ele tem depressões, ele tem crise de pânico, ele tem manifestações de loucura, ele fica abatido lá embaixo, assim, caidão, no poço, no fundo do poço, ele tem prostrações, e de vez em quando tem uns entusiasmos pelos gols do Atlético, digamos. E daí? Então, de vez em quando, uns entusiasmos bobos também pelo meio. Então, para frente. Essa apetência da noção de conjunto e seus mais altos aspectos se chama virtude da sabedoria. Foi o que nós falamos no começo. E essa virtude da sabedoria é para a qual nós devemos voltar e procurá-la. Em todas as oportunidades possíveis. Então, essa virtude da sabedoria, na qual a pessoa procura ter um conhecimento arquitetônico de tudo, inclusive de si mesmo. Então, ele precisa de harmonizar esses conhecimentos que ele tem num todo. Não sei se estuda isso em conjuntos na matemática, aritmética. Então, no nosso caso, nós procuramos subir até Deus, até o transterreno, aquele que está acima da Terra, ou seja, o metafísico, está além da física. Para fazermos uma ideia das coisas, teremos um conhecimento profundo. Precisamos ter isso aí para ter conhecimento profundo. Não nos contentarmos com os fragmentos da vida, mas termos um espírito arquitetônico sapiencial. Para ter esse espírito, tem que andar nas altas cumbres. Não adianta andar no vale, porque ele vai ver muito pouquinho, vai ver se ele andar num boqueirão, assim, não sabe o que é boqueirão. Ele vai ver um barranco de um lado, outro do outro, e um pedacinho de céu, assim, uma nesga de céu. Então, ele tem que andar, pelo contrário, no alto, para poder ter essa visão arquitetônica do mundo, para frente. Quer dizer, o conhecimento desse conjunto traz uma felicidade enorme para o homem. Ela, como que o Dr. Briggs comparou, ela é um ar para os nossos pulmões. Aprendermos a noção de conjunto para explicar tudo, e a nós mesmos, e orientarmos a partir disso, desse conhecimento, tá bom? Então, conhecer o livro RCR aponta para isso. Ah, mas lendo à primeira vista não parece apontar isso. Não, mas com um pouco de calma, pega os fragmentos então que ficaram na ideia e tenta montar um conjunto com aquilo ali, com o livro, com as teses e aí assimilar aquele conhecimento do todo, dentro de um conjunto também, não fragmentariamente. Para frente. O oposto disso, uma pessoa medíocre, uma pessoa que se contenta andar num boqueirão, andar no vale, não nos altos picos. A gente pergunta para ela, você vive feliz? Ele diz, vivo, até que vivo, feliz.
Eu tenho uma parede de barbear, um fragmentozinho. Eu estou comprando um carrinho Fusca lá, prestação, ou Chevette, sei lá o quê. Eu sinto bem em casa, sinto-me bem em casa, tenho boa saúde, um bom emprego, eu estou contente. Quer dizer, um homem desse, você vive para quê? Você já cogitou isso? Não, eu para trabalhar, eu faço minha vida aqui, um dia a gente morre, né? O que eu vou fazer? Tem a noção do todo. Não, nenhuma. Ele tem a noção, Saber os aspectos. é quase um animal irracional. Ele tem noção quase dele mesmo. Não direciona os atos para nada. Exatamente, isso mesmo, para frente. É o oposto de um homem sábio. Esse é quase um animal mesmo, irracional. É uma impostação contrária à sabedoria, portanto. É a pura sucção animal da felicidade. Porque o animal, você dá um osso para o cachorro, ele se contenta, tá? Fica todo alegre, faz agrado para a gente. Mas no homem, isso é sem sentido. De uma alma sem nobreza, sem distinção, sem dignidade nenhuma, que faz do gozo pelo gozo a felicidade. Isso um animal qualquer faz. A própria formiga andando assim pelas paredes, beliscando um alimento, uma farela de pão, ela procura a felicidade dela. Poderá não ser um gozo pecaminoso até, mas há uma razão de pecado na inteira indiferença quanto ao resto. Nesse sentido, é pecado também. Falta de amor a Deus. E é o primeiro mandamento da lei de Deus. Ame a Deus e faça o que quiseres, diz Santo Agostinho. Se ele não tem amor a Deus, ele peca. Eu não quero saber de onde vim, nem para onde eu vou. Contanto que eu vivo assim, posso viver 500 anos. Depois do final de 500 anos, você acha que eu enjoei? Não, pode me dar mais 500. Ele vai vivendo assim. É como se desse a uma formiga, um porco, a possibilidade de viver esses anos para frente. Gente cuja alma não tende para Deus, ele não tem apetência de Deus. E quando se fala de temas, revolução e contra-revolução, de problemas, de lutas, de uma causa, nós temos que lutar por essa causa, a causa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a causa da civilização cristã. Então, pela causa da família, da propriedade, de causa para este gênero de gente, é com dificuldade que a gente consegue arrastá-los para esses temas. Não é fácil. Porque eles têm o defeito de pensarem só em si. Eu penso em mim mesmo. É o contentamento de um animal irracional. Toda a preocupação de caráter metafísico, ou seja, aquilo que transcende, não é nada. Para ele não representa nada. Gente assim ama a Deus, ele na verdade ama a si próprio. A duras penas pode reservar para Deus um cantinho na alma, só isso. Mas isso chama heresia branca também. A pessoa não heresia branca, um santo não heresia branca, um homem virtuoso, ele não pode ser heresia branca. Agora, nós somos afetados por isso, por atavismos, por exemplos, de tanto. Agora, temos que combater isso dentro de nós, tá? Para frente. Ele não está pedindo às pessoas que têm a obrigação de ser um intelectual, Não. ser um estudioso. Amor a Deus. Não é isso. A pessoa não tem direito de ser medíocre. Não Ele tem é uma direito. pessoa mediana. Certo. Tem uma inteligência mediana, um horizonte mediano, porque tem que cuidar de coisas, vamos dizer, menores, mas não o medíocre. O medíocre é o que despreza, não é isso? Claro. Despreza os aspectos mais elevados para só pensar nele. O São José de Cupertino, por exemplo, era um homem, parece que muito privado de inteligência, era um homem assim, fazia as coisas mais humildes, mas era um santo, ele tinha amor a Deus. Então a alma dele era uma alma grande. A pessoa pode ser um carvoeiro e ao mesmo tempo ser santa, por que não? Agora, o pedestal, a nobreza, a dignidade de um rei, por exemplo, como São Luís IX,
é maior do que a visão dele. Então ele terá um nível de compreensão, mas ele foi chamado para isso também. Ele recebeu um talento daqueles, né? Ao passo que o carvoeiro foi dado um talento menor, mas ele aproveitou ele todo. Então ele também recebeu a recompensa e será eternamente feliz por isso. Na visão. 12? Só se passar lendo mais. Tá. Então a regra é que não falha. Diz-me para onde corre a tua atenção. E eu direi quem és. Se eu sou muito voltado, digamos, para essas coisas assim, para rodapés, eu vou olhar na sala, eu vou analisar a sala pelo rodapé. Quer dizer, eu não vou chegar, digamos, a ter uma visão de conjunto, nunca. Então, a gente tem que fugir dessas ocasiões, porque hoje, isso aqui é uma coisa delas, que toma tempo, toma a atenção da gente, às vezes por bobaginha. A gente se distrai, eu vejo que o tempo passou. E nós deveríamos prestar conta desse tempo também. Se a atenção corre para coisas assim, digamos, o sujeito só pensa em futebol, o Atlético, o Cruzeiro, ou sei quem, vai jogar, que patati, patati. Bom, a visão dele é rasteira. Por que ele não pensa em coisas mais altas? Ele não é um homem sábio. Ora, o varão católico por excelência é um homem dotado de sabedoria. Nele há desapego desse tipo de vida. Essa vida eu não quero. A vida é medíocre, como os macabeus que gritaram. Não? É melhor morrer do que viver nessa terra devastada e sem honra. Então morro. Para que eu estou existindo? Para viver aqui? Eu não sou porco para viver num chiqueiro? Para frente. Estou sendo meio truculento, mas eu sou roceiro. Às vezes tem assim. Ele tende para preocupações de caráter superior, o sábio, não? O que constitui o fundo da virtude da sabedoria e nos leva ao amor a Deus. Sursum corda, a gente reza na hora da missa, o padre reza. Elevemos os nossos corações, ou seja, sursum corda, corações ao alto. O amor de Deus é filho da sabedoria. Então, se nós procurarmos ser sábios, nós vamos ter amor a Deus e vice-versa. A inteligência deve procurar essa explicação de cúpula. Isso é papel da inteligência. A gente procura ver, conhecer. E a vontade deve amar esse bem mais do que tudo. Que no fundo acaba sendo o absoluto, acaba sendo Deus. Para frente. Acabei de falar o brado dos macabeus, adiantei-me. Depois, quando se fala de luta, sua resposta será combater? Quer me explicar bem por que eu devo morrer por Deus? Para mim não faz sentido. Perder minha vida? Esse Deus aí que eu não vejo, não sei quem é. É difícil conseguir que essa pessoa tenha 10 minutos de heroísmo na vida. Porque ela não quer nada mesmo com qualquer coisa que represente uma luta interna ou externa. Porque está centrada em outra coisa. A vontade não adere aos bens sapienciais. Ela não quer saber daquilo. Eu conheço gente assim, muito, infelizmente. Hã? O mundo só tem isso. Quase. Ou quase. Para frente. Ela adere a bens pequenos, concretos. A doutrina não lhe diz nada. O espírito não diz nada. Explicação não diz nada. Interessa apenas o que se refere à matéria, ao corpo em si mesmo. É o bicho propriamente. O animal irracional. Outro. Essa mentalidade não permite que a RCR entre em nós. Essa é a grande dificuldade, tá bom? A pessoa com tendência para o mais alto encontra no livro Revolução e Contra-Revolução o meio vivo para adquirir a sabedoria. Então vamos lê-lo, estudá-lo, procurar, pedir graças, né? Como aquele pressuposto que nós colocamos ontem, é o lado sobrenatural. Para frente. Então, repetindo um dos primeiros slides lá, a RCR nos explica o fundo dos acontecimentos do nosso tempo, tá bom? Isso é claro, seja política, econômico, social, a degradação do mundo, aponta o fato dominante em função do qual nenhum outro é importante.
Esse aqui é o fato capital. Ponta, está aqui, ó. Explica o ponto para o qual todos os fatos concorrem de modo positivo ou negativo. Vou passar por cima porque não vai dar para explicar muito. Outro. Nós repetimos, estamos repetindo aquele slide. Há uma seita herética, agnóstica, que vem trabalhando para impor o espírito do homem à vida humana, a conformação contrária às leis de Deus. Então nós estamos sendo vítimas dessa máquina que vai nos triturando para fazer um trapo, para nós contrariarmos a lei de Deus. São os revolucionários que aderiram de inteligência e vontade. Tem outro? Essas leis são imagem de Deus e as forças gnósticas procuram fazer o contrário da imagem de Deus. Elas procuram, e é uma religião, hein, essas forças gnósticas, por isso que eu pus, é uma seita, por isso que eu fiz questão de colocar a palavra gnóstica, por mais pernóstica que seja, eu fiz questão de colocar para mostrar também que é um falso Deus, é um antideus, digamos assim, contrário a Deus. Elas procuram fazer com que o universo seja mais dissemelhante possível a Deus. Porque Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança. Eles procuram fazer de modo que o mundo seja o mais dissemelhante possível, o mais igualitário possível, o mais liberal possível. Outro só, para terminar. E o traço mais vivo dessa ação da gnose é o igualitarismo, que é fruto do orgulho, né? Todo mundo é igual, toda diferença é má. Isso é a doutrina da gnose. Toda hierarquia é um crime e é uma injustiça. Isso é de revolução e contra-revolução. Tem mais um? A igreja ensina que toda hierarquia é condição para que Deus se espelhe. Porque ele não podia criar um ser só. Porque seria outro Deus, né? Então, ele teria que criar muitos para que espelhasse todas as qualidades dele. E não haveria possibilidade de semelhança com Deus a não ser por meio da hierarquia. Então nós amamos a hierarquia. Nós somos contra a igualdade, contra os igualitários. Né? E nesse sentido somos humildes, porque a humildade é a verdadeira santidade. A verdadeira é a verdade. Aquele santo lá, aqueles santinhos lá que nós vimos ali, São João Batista, um menininho lá, todo parecendo um anjinho barroco, e o São Domingos Sávio, aquilo ali não é humildade, não é verdadeira santidade. Pelo contrário, falseado. Tem mais um? Isso desperta para a necessidade da sabedoria. Aliás, condição fundamental para entranhar-se da revolução e contra-revolução. Sem isso, não há possibilidade de compenetração da RCR. Então, é uma advertência, ao mesmo tempo, nós devemos estudá-la com afinco, com amor, fazendo um ato de amor a Deus, que é, ao mesmo tempo, um ato de sabedoria. Isso. Só tinha mais dois? A inteligência deve procurar explicação de cúpula, aí um resumo muito resumido mesmo. A vontade deve amar esse bem mais do que todos os outros bens. O amor de Deus é filho da sabedoria. São princípios que nós deduzimos e concluímos dessa reunião, tá bom? Vou passar a imagem da senhora. Ave Maria, filha dileta de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria.